Olá, boa noite a todos. Nosso trabalho iremos apresentar sobre um repensar da clínica psicanalítica dentro do âmbito hospitalar. O trabalho é apresentado para Psicologia de Tópico Avançado em Psicologia Hospitalar pela professora Marcela Arrivabene. Os integrantes do grupo são Adailton Sá, André Xavier, Cassiano Porta, Ivo Flangin, Juscelene Pizeta, Mariane Antunes, Matheus Vieira e Melissa Krebel. A estrutura do nosso trabalho se encontra da seguinte maneira. Em primeiro, falaremos um pouco sobre a introdução. Depois, falaremos sobre a psicanálise e o contexto hospitalar, a história da psicanálise na área hospitalar, o tratamento psicanalítico e pacientes acamados, a transferência entre psicanalista e paciente, angústia, negação e, por fim, falaremos sobre a psicanálise e o fim da vida. Somos feitos de carne, mas temos de viver como se fôssemos de ferro. Com o fascínio quanto aos estudos da histeria junto a Jean-Martin Charcot, Freud pôde deixar valorosas contribuições no campo psicanalítico no tocante ao elaborar um modelo topográfico mental que auxiliaria na compreensão dos processos psíquicos. Com a descoberta do inconsciente, as possibilidades de análise se ampliaram a campos antes inimagináveis e passamos, nesse interim, a apresentar trabalhos diversos em várias áreas do conhecimento e saberes humano. Entretanto, foi no âmbito da saúde que o campo psicanalítico pôde contribuir efetivamente, mais ainda esbarra em tangentes. O escopo teórico e referencial da psicanálise, quanto a uma escuta clínica, se deparou e ainda se depara com um discurso da impossibilidade de se fazer psicanálise no hospital geral. Abster de todo o envoltório teórico referenciado pelo espaço clínico do consultório, com todos os seus apetrechos técnicos e teóricos, para se aventurar num campo médico que embasamento teórico algum possui. De frente ao desafio, passamos a indagar e voltar às teorias psicanalíticas nas tecnicidades e teorias a fim de possibilitar um discurso do campo. Ao longo dos anos, verificou-se que a medicina não era suficiente para curar o ser humano como um todo, pois havia manifestações em que eram incapazes de explicar algo que precisava de fato ser acolhido com um olhar mais subjetivo. A psicanálise tem sido cada vez mais procurada para responder demandas institucionais de sujeitos em situação de sofrimento, trazendo a sua principal ferramenta de trabalho, que é a escuta terapêutica. Nesse contexto, o hospital surge como um campo relevante para análise e pesquisa, proporcionando ao analista um campo de progresso para os seus saberes. Considerando a importância do aprofundamento das discussões acerca dos desafios enfrentados nesse campo complexo, em função da possibilidade de sofrimentos diversos, o nosso trabalho busca refletir sobre a atuação do psicólogo hospitalar a partir da clínica psicanalítica, entrelaçando as discussões teóricas e históricas. Será possível atender demandas hospitalares dos sujeitos em sua dimensão inconsciente? Sobre o contexto hospitalar e a psicanálise, com o passar do tempo, foi se mostrando que o que abrange a medicina não conseguia suportar sozinha as várias formas de manifestações no corpo humano. Então, o olhar dos profissionais liberava e emanava algo que não se dizia só para ser curado, e também para ser acolhido. Ligando a isso, a psicanálise vai oferecer aí um dos apoios psicológicos mais valiosos, que é a escuta, né? Então, seguindo uma ideia que confirma essa visão no âmbito da medicina, Freud, em 1919, quando ele pensa e reflete sobre a necessidade de uma ampliação no sistema psicanalítico, além dos consultórios, para assim então tentar suprir a quantidade de neuroses existentes no mundo. Então, ele deixou um alerta à necessidade de se adequar à técnica com novas singularidades das condições. Então, vai ser um fato que o sujeito
em estado de atendimento vai ficar propício dentro das mais variáveis de adquirido contextos, sentimentos singulares como privacidade, os vários exames, as faltas de vaga, cancelamentos de exame depois de esperar um longo tempo no local e várias outras formas, até mesmo a morte dos seus vizinhos de leito, né? Sendo assim, não vai implicar apenas em seu estado clínico e fisiológico, e sim também na forma singular de cada paciente vivenciar. Com todas as complexidades, irão gerar algumas demandas psicológicas, em que o viés psicanalítico pode suprir de alguma forma o sujeito dentro dos hospitais. Clavel, em 1990, vai introduzir uma ideologia que, seguindo as etapas no qual acontece o ato do médico, diagnóstico, prognóstico e terapêutico, que vai se equalizar a exclusão da diferença, um ponto sistemático muito propício para a subjetividade se manifestar. Então, seguindo essa junção de subjetividades, o apaziguamento e coesão das intervenções, mesmo sendo eminente a dificuldade de fortalecer e sustentar em um ambiente inespecífico do contexto dos hospitais, que progressivamente irá fluir como resguardo e funcionará resguardando o imaginário da produção de uma operação analítica. Só assim possibilitamos refletir na resistência relacionada ao analista, para bloquear sua densidade teórica e metodológica, porque ele irá ter que ficar dispor do momento logicamente perfeito, que no caso para adentrar a conteúdos mais subjetivos e profundos do sujeito. Diferente da medicina, o nosso trabalho não objetiva a eliminação do sintoma, mas possibilita um saber sobre ele que se articula com a história do sujeito. Uma citação de Elias, 2008, página 93. A história da psicanálise na área hospitalar. Toda a construção da psicanálise foi decorrente da experiência clínica de Freud, começando pelas pesquisas sobre histeria e, mais tarde, estendendo-se para outras patologias e para as questões da cultura. Então, vimos que Freud foi uma pessoa marcante na história da medicina, trouxe importantes contribuições utilizadas hoje por outras ciências sociais, como a psicologia, além de ter deixado uma marca que foi a descoberta do inconsciente. A prática da psicologia hospitalar nasceu da psicanálise e da psicossomática, mas hoje em dia é possível ver cada profissional adaptar sua abordagem clínica à prática hospitalar. Para a psicanálise, a urgência subjetiva coloca em jogo o sujeito e seu objetivo é construir o caso clínico, abrindo caminho ao desejo na neurose e à estabilização na psicose. Ou seja, diferentemente do médico, o psicanalista ele sabe que há no sujeito algo do inconsciente que opera e que só poderá ser analisado através da sua fala, do seu discurso. A fala do sujeito, então, passa a ser a via possível para essa emergência do desejo. E é aí que a subjetividade ela pode aparecer. É no discurso do paciente que o seu inconsciente pode se manifestar, abrindo espaço para que ele expresse toda a sua verdade. A psicanálise ela nasce de um rompimento com a medicina moderna, que excluía a subjetividade e se ocupava apenas com o corpo. A entrada da psicanálise no hospital é uma nova possibilidade de dar voz ao sujeito calado pela intervenção médica e é possível fazer psicanálise no hospital através do próprio método analítico, que tem uma única regra fundamental que é a associação livre. Assim, o paciente ele vai falar sobre si e o psicanalista vai intervir de modo que ele produza mais associações, mantendo uma escuta flutuante do que é dito. Finalizando, então, a medicina ela passa a se interessar pela psicologia no hospital quando se dá conta de que os aspectos emocionais do paciente podem influenciar no seu comportamento e suas reações diante da doença, o que também pode influenciar o sujeito positiva ou negativamente diante do tratamento e das suas chances de sobreviver. Nessa urgência médica, o que vai estar em jogo é o corpo biológico, algo que possa interferir na integridade do organismo. Portanto, o psicólogo hospitalar é aquele que vai possibilitar que o paciente atravesse essa experiência de adoecimento como um sujeito, não um objeto. É ele que vai dar lugar para que o paciente fale, trate seus aspectos psicológicos, ou seja, toda a sua subjetividade diante daquela doença.
desejos, sentimentos, pensamentos e etc. Iremos falar agora sobre o tratamento psicanalítico em pacientes acamados. O aumento significativo da participação de psicólogos em hospitais e instituições de saúde junto a pacientes em enfermarias, UTIs, pronto-socorro, entre outros espaços hospitalares, vem crescendo muito. Dessa forma, a psicanálise pode ajudar no contato com os pacientes, uma vez que ela dispõe de uma série de recomendações no que se diz a respeito ao setting, contando com o paciente, além de possibilitar o manejo de importantes aspectos afetivos que podem desestabilizar ainda mais o enfermo, já fragilizado emocionalmente por causa de sua condição clínica. O sujeito enfermo leva ao hospital mais do que sua doença. Assim, oferecendo a escuta, cria-se um espaço de acolhimento da angústia e surgimento da transferência que, se bem conduzido, surtirá efeitos ao paciente e provavelmente demandará um retorno. Outro mobilizador de angústia é a própria configuração do set, uma vez que, como já mencionado, tem uma série de variáveis interferentes. É preciso, portanto, paciência com as duas realidades do hospital, pois muitas vezes esse processo de objetificação pode se dar como fruto dessa rotina, mas também como uma defesa dos próprios sujeitos diante de suas angústias e conflitos pessoais. Boa noite, pessoal. Eu vou falar sobre um conceito muito importante da clínica psicanalítica, que é a transferência e como ela se dá no contexto hospitalar. Mas antes é importante salientar qual o conceito que ela tem na psicanálise desde os primórdios. Durante as sessões de atendimento em clínica, o fato do paciente se interessar por grande parte que relaciona a figura do médico, atribuindo isso inclusive maior importância do que suas próprias questões, estamos diante de uma relação transferencial, sendo esse tipo de relação que sustenta o trabalho da análise, garantindo efetivamente a situação analítica, ou seja, posição simbólica assumida pelo analista no percurso de uma análise. Na obra A Dinâmica da Transferência, Freud distinguia duas atitudes básicas do analisando, de um lado a cooperação e de outro a resistência. A teoria da transferência em Freud descobre uma transferência positiva subliminada às resistências que se alimentam tanto da transferência erótica quanto da transferência negativa. Como se dá essa transferência positiva? No início do tratamento, constata-se a emergência de estabelecer um vínculo agradável na situação do analista. O paciente mostra-se entusiasmado com a pessoa, reagindo de modo favorável às interpretações através da livre associação. Além disso, ocorre uma melhora objetiva em vários aspectos da doença. Isso, no caso, se refere à transferência positiva, sendo um fenômeno que facilita o processo analítico, tornando o paciente mais suscetível à influência do analista por nutrir sentimentos positivos, baixando as resistências e se esforçando para associar livremente. A transferência negativa, ela acontece quando surgem dificuldades ao longo do tratamento, que se revelam de diversas maneiras, refletindo-se na impossibilidade de o paciente continuar seguindo normalmente. Essa resistência se apresenta toda vez que aparecem dificuldades de comunicar pensamentos, ou seja, torná-los públicos, interrompendo o processo associativo. Segundo Freud, a causa dessas dificuldades é o paciente ter transferido seus componentes pulsionais junto à figura do analista. Já a transferência erótica, que é importante salientar, Freud define como uma inclinação amorosa, revelando sua origem localizada em uma necessidade sexual direta, que produz uma oposição interna a si próprio.
Como no próximo slide, a gente explica como o analista deve se relacionar em questão dos movimentos transferenciais, ou seja, ele busca superar essa transferência através da interpretação, mostrando ao paciente que a origem de seus sentimentos não está na situação atual, nem se aplica à pessoa do analista, mas sim de uma repetição de algo pertencente ao seu passado. Deste modo, essa repetição pode ser finalmente transformada em uma lembrança, que o Freud diz dentro de um esquema: repetir, que faz parte do movimento inconsciente, recordar e elaborar, que faz parte do movimento consciente. E, por fim, a resistência é vista como uma condição inerente ao tratamento psicanalítico, e o manejo da transferência é a solução que o analista utiliza para, por fim, finalmente nessa repetição. No próximo slide, vamos ver como essa transferência ocorre no contexto hospitalar. Ela se dá com uma projeção positiva à figura do analista disponibilizado pela instituição. Ou seja, a transferência possibilita que, através da associação livre, o paciente adquire novos meios para enfrentar a doença a partir da experiência da transferência positiva, que é o nosso primeiro tópico. Portanto, em sujeitos acometidos pelo sofrimento de uma doença orgânica, a transferência pode ser utilizada como objeto de escuta e acolhida a fim de permitir o paciente a construir uma nova condição de vida, superar as resistências, as repetições, auxiliando em novas condições simbólicas, que possam lhe dar suporte de uma reconstrução individual frente ao sofrimento imposto pela doença e pelas consequências psíquicas do meio terapêutico. E também, no contexto hospitalar, ocorre a transferências com os profissionais da área da saúde, sendo inclusive a primeira com o médico, onde busca-se o seu conhecimento sobre o adoecimento, podendo inclusive trazer um obstáculo para o analista. Embora sejam conhecimentos distintos, deve-se sustentar com clareza do lugar em que ocupa a posição do analista no hospital. Não se pode esquecer que não é uma interação somente com uma parte do corpo humano, mas há também uma relação com o ser humano. E, por fim, também é importante salientar a transferência que o paciente adquire com a instituição, sendo aquela que dá suporte e amparo como um todo, oferecendo permanentemente ajuda, sabendo que se pode utilizar aqueles serviços sempre que for preciso. Boa noite, turma. Aqui é o André. Eu vou falar um pouco sobre a angústia na visão freudiana e relatar um pouco da realidade da ansiedade no Brasil e no mundo. A angústia surge no pensamento freudiano em 1895, quando foi proposta a primeira teoria da angústia. Freud utilizava o termo Angst, uma palavra alemã designada para o medo e ansiedade, que se diferencia do termo Furcht, referente a uma ameaça material. Freud fala originalmente a angústia como algo relacionado ao medo, a sensação de medo, sentimento de medo, medo de ter medo, ansiedade. Angst é um quadro de crise de desejo. É esse lugar em que o desejo aparece ao sujeito como algo estranho, reduzido à incerteza, algo não simbolizado. Cícero, um filósofo da Roma antiga, que viveu mais ou menos entre os anos 4 a.C. a 65 d.C., ele relata o seguinte: o homem é um ser angustiado por excelência. Seguindo essa citação do Cícero, eu vou ler algumas frases que são muito atuais e que foram ditas em atendimentos numa emergência psiquiátrica. Tenho medo de uma tragédia, não sei qual. Quando me dá esse medo, parece que tem algo apertando a minha garganta. Sinto alguma coisa aqui dentro de mim. Não sei explicar, algo me sufoca, tenho suores e dificuldades para respirar. Antes de vir aqui, fui parar na emergência do São Lucas. Achei que estava tendo um infarto. De vez em quando tenho uma apreensão no peito, uma expectativa que algo de ruim pode acontecer, uma catástrofe. Sinto muita pressão na cabeça, fico desesperada. Em casa diz que eu estou ficando maluca. A psicanálise cura a ansiedade? As frases citadas aqui, como dito antes,
foram todas ouvidas numa clínica particular, em atendimentos numa emergência psiquiátrica. Todas elas indicam a presença inexorável de um sofrimento que invade o corpo do sujeito. A angústia é real. Ela conduz muitas pessoas em momentos de crise a procurar ajuda médica em clínicas e hospitais públicos e particulares, quando nada parece apaziguá-las. Existe, de fato, uma urgência na angústia e, por isso, a interrogação da paciente que busca uma cura imediata para algo que invade seu corpo. Dada essa realidade, eu vou passar alguns fatos, alguns dados sobre as síndromes ansiosas, Aí, no caso, as síndromes ansiosas representam os transtornos mentais mais frequentes mundo afora. A prevalência na vida é de torno de 17 a 30% e no último ano em torno de 11 a 18%. Esses dados são de 2016. Já no Brasil, estudos epidemiológicos na cidade de São Paulo e Rio de Janeiro revelam pelo menos algum transtorno de ansiedade ou fobia nos últimos 12 meses, em 18,8% a 20,8% da população, e pelo menos uma vez na vida, 27,7% a 30,8%. Esses dados foram de Ribeiro, 2013. Para que possamos falar um pouco sobre a negação, eu acho que neste momento a citação de Aristóteles se torna fundamental. Ele diz o seguinte, no seguinte aforismo: nunca se deve asseverar que o mesmo é e não é. Nesse sentido e nessa lógica, ele traz as primeiras ideias de negação, mais precisamente do princípio da contradição. A negação, no sentido psicanalítico, ele era utilizado através de um sentido, de uma lógica, que tanto era embarcado por Freud quanto por Lacan na sustentação de todas as suas teorias, Enquanto Freud tentava esmiuçar o aparelho psíquico e seu modus operandi através da primeira e segunda tópica, falando do superego, o ego e o id, Lacan tentava falar sobre todo o aparelho psíquico pelo discurso, pela fala, pelo pensar e repensar, pelo repetir e elaborar. Então, quando a gente pensa em 1900, através da interpretação dos sonhos, obra-prima de Freud, ele se apodera do termo e cita a contrariedade e a oposição como característica prima da negação. Nos escritos, o psicanalista sustenta a teoria que os sonhos nada mais são do que a relação dos desejos, seja ele de ordem consciente, subconsciente ou consciente. Ele ainda chega a citar: quando um sonho aparece uma negação ou uma oposição à relação de algum desejo. Freud, buscando na originalidade da sensação, fala: não há maneiras de decidir, no primeiro relance, se determinado elemento que se apresenta por seu contrário está presente nos pensamentos dos sonhos como positivo ou negativo. Logo após, ele fala em A Negação, a importância do sentido da negação quanto nascimento da função psicológica e intelectual do juízo, uma vez que a negação é, de maneira, o sujeito afirmando uma relação que gostaria de reprimir. Então, tal função ele se estabelece mediante uma experiência de percepção e satisfação, além de não ser exercido e tangido de passividade. Então, Freud fala: os julgamentos se constroem a partir de uma constituição subjetiva, tendo em seu enlace a orientação tanto do princípio do prazer, responsável por incluir ou não coisa no ego, além das experiências do recalque. Então, quando a gente permite associar a simbologia da negação com as pulsões primárias, Freud desmonta a estrutura racional cartesiana metafísica e afirma uma verdade imantada pelos parâmetros da lógica. Segundo Ripoll, ele fala: abre assim um rombo no supostamente neutro edifício da ciência e nos raciocínios bem formados. E é a partir daí que o pensamento lacaniano vai explorar com vigor a descoberta freudiana. Então, quando a gente fala da negação, a gente também está falando da negação como um dos princípios que constitui as 5 fases do luto, estudada pela psiquiatra suíça Elisabeth Kübler-Ross, explicado em seu livro Sobre a Morte e o Morrer. A primeira das 5 fases, obviamente a negação, ela expõe
uma defesa temporária sendo logo substituída por uma aceitação parcial. A negação assumida nem sempre aumenta a tristeza, caso dure até o fim, o que ainda considera uma raridade. Palavras da autora. Em paralelo, Freud chega ao mesmo termo. Ele fala: o ego assume uma postura de um mecanismo de defesa temporário, combatendo a dor psíquica diante da perda do objeto de desejo, do viver ou da morte. Então, como dito anteriormente, o adoecimento do paciente percorre a negação na fase do luto. O luto no sentido simbólico, figurativo, metafísico. Obviamente, o ser humano passa por muitas fases do viver e do morrer. E o luto, obviamente, constituindo como uma fase da negação, ele também é uma referência nas teorias psicanalíticas, servindo como base para uma construção técnica, quando também é estudada e esmiuçada pelo campo psiquiátrico, a fim de combater o entender sobre a estruturação mental. Não obstante, a gente sabe que o desejo se torna um importante mecanismo de cura, mas também outro grande complicador na resolução psicoterápica. A perda do objeto do desejo, ela evoca a negação. Entretanto, não estamos lidando apenas com a perda física, mas também simbólica e arquetípica. Um paciente acamado, impossibilitado de realizar o real, nega a realidade cometida e recalca. Nesse momento, a tratativa psicoterápica justamente auxiliaria nas implicações tanto inconscientes quanto conscientes. Mesmo sabendo que a técnica psicanalítica distancia o sujeito, entretanto, ferramentas como escuta, transferência, sublimação vêm destonando como possibilidade frente à dor e frente à urgência do ressignificar. Então, os momentos se propiciam na resolução psíquica, uma vez que, compreendendo a negação e a aceitação do real, a realidade se aguenta e permite sublimar o recalque e vazar em criações, embasando e fortalecendo o enfrentamento quanto às situações acometidas. Eu vou falar um pouquinho agora da psicanálise e o fim da vida, cuidados paliativos. Não se encara abertamente o fim da vida, é com temor que se pensa sobre a própria morte. Segundo Freud, ela é inconcebível e inimaginável. No fundo, ninguém acredita em sua própria morte, ou que venha a ser o mesmo no inconsciente. Cada um de nós está convencido da sua imortalidade. Em outras palavras, podemos dizer que ela existe para o inconsciente e ele se conduz como se fosse imortal. Paradoxalmente, a finitude funda o sujeito e, em outras palavras, o homem é desde sempre finito. O homem, segundo Heidegger, existe finitamente. Ele não é anterior à finitude, nem existe a possibilidade de ela não incidir sobre ele. Sua morte é certa e, ao mesmo tempo, indeterminada quando acontecerá. Ela pode se dar a qualquer momento. Isto é, o risco é constante, pois não é possível nem controlar, nem calcular a possibilidade da absoluta impossibilidade da existência, ainda que cotidianamente predomine o movimento para evitar o encontro com isso. Nos cuidados paliativos, é importante o conceito da boa morte, que implique morrer com dignidade, de modo a não acelerar, no caso da eutanásia, ou retardar, no caso da distanásia, o ato de morrer, prolongando assim o sofrimento. A direção do tratamento psicológico em um trabalho marcado pela psicanálise é a de se constituir em um lugar para a escuta, e nesse sentido, ele diz respeito a um suporte ativo, o que no caso podemos, junto ao paciente, testemunhar com ele esse ponto limite da existência, acompanhá-lo no processo de elaboração psíquica das suas questões subjetivas. Trata-se de uma construção da cristalização de algo ou da escrita mesmo da história do sujeito. É um trabalho do paciente de mobilização e fortalecimento dos recursos subjetivos, na busca de um saber próprio para lidar com a iminência da morte. Além da intervenção junto ao paciente, o próprio abarca também
o acompanhamento dos familiares, nesse momento crucial, como veremos nos fragmentos de casos que se seguem. Se por um lado tentar fugir do ponto final, da possibilidade da morte, da negação, né, da nossa finitude, vemos na patologia o horror disso levado às últimas consequências. Na melancolia, não há escassão, o tempo é infinitizado em uma sucessão de agoras. O melancólico se crê de fato imortal e atravessa sua existência com um enorme sofrimento, na angústia da imortalidade, pela maldição a que é condenado. Contudo, o que vimos em relação à negação da finitude que nos funda, a inclinação a não computar a morte no cálculo da vida. Freud nos adverte que, se quer suportar a vida, prepara-se para a morte. Segundo ele, suportar a vida continua sendo o primeiro dever de todo ser vivo. Então não sabemos de antemão os caminhos que o levará ao tratamento. Por isso, nos surpreendemos junto com o que terá surgido na palavra do paciente como efeito de nossa presença. Trata-se de nos colocarmos na transferência em uma posição de não sabermos a verdade sobre o paciente, mas de estarmos juntos, nos espantarmos juntos com o que vier e advir daí, levando a sério sua palavra e a verdade aí vinculada. No caso, o trabalho analítico estaria então em encontrar junto com o paciente recursos que o sustentem para suportar a vida e a finitude. A presença, né, e a aposta em um lugar de palavra, o endereçamento, a investigação com o paciente pode ter efeito em uma produção de verdade sem a necessidade do intérprete, quando se suporta ficar com o que o paciente diz, o que tem o que tem consequências. Paga-se um preço pela transferência, pois o efeito da incidência de real que surge na palavra corta dos dois lados, do paciente e do analista. Olá a todos, boa noite. Nosso trabalho se encerra aqui. Eu gostaria de agradecer a todos pela oportunidade de nos ter escutado, né? Certamente a clínica psicanalítica é uma clínica muito grande, muito extensa, e tivemos que pegar uns conteúdos a mais para que todos consigam apresentar, né? Dado a quantidade de membros. Então, mais uma vez, muito obrigado, obrigado à professora e uma boa noite a todos.